Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia. Tá uma benção essa palavra. Quem já assistiu a mensagem do coração, lá eu falei um pouco da passagem de 1 Samuel, capítulo 20. Eu já até pulei aqui por 29, né? Comentei lá naquele vídeo que estarei dando 29 no versículo do dia, né? E para quem quisesse estar acompanhando, assistiria esse vídeo. Então a gente vai falar aqui que os filisteus rejeitaram Davi, né? Para quem não assistiu ainda, Davi ele foi se refugiar, né? No território dos filisteus, porque ele pensou assim, só vou dar uma relembrada, ele pensou assim, se eu me refugiar lá na terra dos filisteus, o Saul, ele não vai lá me buscar, ele não vai lá me pegar, não vai me fazer o mal, pois Davi estava muito desgastado, muito cansado de viver fugindo, sem dever nada, sem fazer nada para Saul. Na verdade, ele foi o que ajudou bastante. O entendimento dele foi um entendimento assertivo, né? Ele pensou e aconteceu exatamente isso. Saul, quando soube que Davi estava lá na terra dos filisteus, ele não foi mais perseguir Davi lá. Então Davi permaneceu lá 1 ano e pouco. Então lá ele teve descanso, ele ficou lá no meio dos filisteus, na cidade de Ziclague, né? E lá o Aquis, né? Ele ficou servindo o Aquis, ele ficou guerreando lá as batalhas. E Aquis achou graça aos olhos de Davi, viu que ele era um homem competente, era um homem honesto, ele era um homem, né, que trazia resultados, né, não era desleal, né, então ele falou assim, eu quero você comigo, né, Davi, do meu lado, mas as tropas dos filisteus, né, o comandante dos líderes filisteus não estava nada satisfeito que aqui estava trazendo Davi, né, para guerrear contra o povo israelita, pois noutrora ele era lá estava lá com Saul ajudando contra os filisteus e agora está lá do lado dos filisteus. Então os comandantes temeram, né, que Davi, na hora que estivesse lutando contra os israelitas, viesse se voltar contra eles ali, mudar de ideia, pois Davi tinha bastante homem de guerra com eles também, né? E os comandantes dos filisteus falaram assim, ó, nada disso, Aquis. Ele não vai ir conosco, né? Você se lembra? Ele falando assim, o que cantavam em suas danças, porque ele vencia, que Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então, você quer que aconteça o quê? O mesmo? Que ele venha ficar contra nós, virar contra o nosso povo e nos derrotar? Ou você vai querer levar ele para você comprovar que é de fato verdade, né? Que ele vai se virar. Mas vamos ver aqui, no versículo 1, as tropas dos filisteus estavam reunidas em África. E os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus iam à frente das tropas de centenas de milhares. E Davi e os seus homens marchavam retaguarda com o rei Aquis, porque o rei Aquis tinha colocado Davi, né, para ficar do seu lado. Pois ele vem mencionando, né, que ele agora seria, né, que Davi agora seria o homem que iria combater junto com ele, que sairia na batalha juntamente com ele, né? E deixa eu ver, ele falou assim, ó, vou colocar você, Davi, como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Então aqui já tinha prometido para Davi, ó, você vai ser o meu guarda pessoal, ou seja, você agora vai ficar aqui. Mas a gente está vendo aqui que os governantes que já estavam à frente lá da batalha dos filisteus falou assim, não, pode mandar esse homem embora, ele não pode ficar aqui. E Aquis tentou até tentar a barra, né, de Davi, não, mas eu tenho visto ele é leal a nós, ele é
Ele é o meu aliado leal, né? Ele é o meu guarda pessoal. Eu tenho observado ele já está bastante tempo comigo, não estou entendendo porque vocês não querem deixar ele lutar conosco, né? Ele falou assim, esse é Davi, o servo do rei Saul. Nós sabemos, mas ele disse assim, cadê? Deixa eu pegar aqui o versículo, porque como eu já tinha adiantado, né? Não é este mesmo Davi a respeito de quem mulheres de Israel cantavam em suas danças? Então aqui chamou a Davi e disse, olha Davi, tão certo como vive o Senhor, você foi o aliado fiel ao meu ver, né? Eu deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, eu nunca encontrei nenhuma falha em você, mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade, volte para casa, ou seja, eu tenho que ouvir ele, Davi. Eu não tenho achado nada que você tenha feito de errado, mas volte para casa, porque os comandantes não querem aceitar você lutando conosco contra o povo israelita, né? Aí Davi falou assim, olha, o que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou a Davi. Ele queria saber o que o Senhor viu de errado em mim, desde que eu comecei a servir o Senhor. Por acaso eu tenho desagradado? Tem feito alguma coisa de errado? Ele perguntando, né, para o Aquis, né, o rei. Porque não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei. Ele queria lutar contra os inimigos do rei que ele estava ali servindo, mas só que Davi, ele já tinha sido escolhido para ser rei de Israel, mas quem estava liderando ainda era Saul, né, que o Senhor já tinha rejeitado. E ele só ficou lá para se refugiar, mas o Senhor também não permitiu ele lutar contra o povo de Deus, né? E ele estava ali, né? Aquis, porém, insistiu, né? Aquis, porém, insistiu, para mim, você é tão leal quanto o anjo de Deus, mas o comandante filisteu, eles não querem que você acompanhe a batalha. Agora, Davi, eu sugiro você que se levante bem cedo e vá embora com seus homens, né? Quando o dia começar a clarear, né? Então, Davi e os seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel, né? Então, Davi fez conforme o Aquis pediu, né? Então, nós estamos vendo que nessa batalha aqui, os filisteus foram bem sucedidos, né? Houve a morte de Saul, né? Então, o Senhor não estava na frente dessa batalha, Saul estava desobediente, né? O povo estava com a mesma condição, né? Mas o que eu quero te dizer que na batalha que Deus nos alista, que Deus coloca a gente na frente, é para vencer no lugar certo, na hora certa, né? Deus escolheu Davi para lutar pelo povo, não contra o povo, né? Ele estava lá, o Senhor relevou para descansar, foi, mas não para lutar contra o povo de Deus, né? Ele se estabeleceu lá, estabeleceu. Estava do lado de pessoas boas? Estava, mas o Senhor chamou ele para liderar Israel, não chamou ele para ficar contra o povo de Deus. E aqui, por ele estar sendo leal a esse rei, está morando nessa cidade, ele praticamente estava do lado dos filisteus, e Deus não queria isso. O Senhor até permitiu que ele fosse para lá para descansar, né? Mas a direção certa mesmo, que ele não pediu, nem era para ele estar lá. Mas se foi, o Senhor deu descanso. Mas não era para ele lutar contra o povo de Deus. Era para ele permanecer em descanso e não lutar contra o povo de Deus. Então, tem momentos na nossa vida que se não vigiarmos, né, o inimigo, ele começa, né, a mudar o foco, né? Vamos supor, se você estabeleceu numa cidade, num lugar de descanso, mas não para se afastar do Senhor, para manter a sua comunhão, seu contato, seu relacionamento com Deus. É um lugar de refúgio, de descanso, um lugar onde você também vai estar investindo na sua vida espiritual, cuidando da sua vida, né? E não se distanciando do Senhor,
Não é verdade? Davi ele não se distanciou do Senhor, manteve temente a Deus, mas ele precisava desse descanso, e teve. E depois vai ser a hora, Davi, de você sair daí, Davi. Você estava aí, o Senhor deixou até você aí, mas acabou o seu tempo aí. Dessa parte você não vai mais, você não vai lutar com o povo de Deus, né? A sua hora já se encerra aqui, Davi. Vai para a sua casa. E ele imediatamente foi. Então, os desertos da vida, né, o qual Deus assim permite a gente, ele também tem um escape, ele tem um refúgio para nós, né? Se refugiarmos. Mas sempre na presença dele, sempre buscando a ele, se curvando a ele, mostrando a dependência, mostrando que nós sem ele não é nada. E assim, nesse curvar, no reconhecer a sua pequenez e reconhecer a grandeza de Deus, você está ali crescendo, amadurecendo, você está ali recebendo a presença dele, você está ali estreitando a sua intimidade com Deus, Deus vai poder se revelar ao seu coração. Deus jamais desampara e deixa os filhos dele. Deus não tinha deixado Davi. Deus sabia o quanto Saul estava enlouquecido de inveja e de perversidade, né? Porque ele queria fazer o mal sem Davi ter feito nada. A unção, a presença de Deus, a luz de Deus estava manifestando o que havia de pior dentro do coração de Saul, que se afastou do Senhor, que largou o Senhor, né? E isso porque a porta estava aberta. E assim, a porta aberta, qualquer um pode entrar. E aí vai liderar essa casa. Então, um coração escuro não vai ter coisa boa, né? Uma casa vazia, o inimigo vai liderar. E assim, a gente vai esperar qualquer coisa vindo de um coração vazio que não tem Deus, que não tem temor. Agora, um coração que tem Deus, que tem um temor de Deus, a gente espera a pessoa andar com respeito, andar com amor, temer a Deus, fazer o que agrada a Deus, seguir a palavra de Deus, se desviar do mal, olhar com bons olhos. Então, a diferença da luz das trevas, a diferença daqueles que seguem a justiça, daqueles que não seguem. Porque aqueles que seguem a justiça vai andar em justiça, falando a verdade. Pois a Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça, porque o pai da mentira é o diabo, né? Então, quando se dá brecha, abre a porta para ele, as batalhas que a pessoa vai vivenciando, as lutas, ela vai vir e vai permanecer ali. O inimigo vai fazer o que quer, porque a brecha está aberta, o inimigo está entrando e assim o inimigo vai fazer o que quer, porque nós sabemos que quando o povo de Deus estava bem com Deus, quando eles iam numa batalha, eles não perdiam, porque o Senhor estava ali na frente da batalha guardando, livrando. Mas quando eles saíam do temor a Deus, da presença de Deus, né, a porta estava aberta, o inimigo vinha e envergonhava, vinha e fazia eles fracassar nas lutas. E assim estava ocorrendo derramamento de sangue. Então Deus vem dizendo, se quiseres me ouvir, vocês vão ter êxito, vocês vão ter eu do lado de vocês. Agora, se sair da minha presença, eu não tenho compromisso com o filho desobediente, eu não tenho compromisso com aqueles que largam o Senhor, que fazem o que querem, mas aqueles que fazem o que eu quero, eu tenho compromisso com eles. Ou seja, se você está habitando na habitação forte de Deus, no esconderijo de Deus, ali o mal não pode te tocar. Ali você não vai ser vista, o inimigo não vai tocar em você. Então, andando no temor a Deus, na obediência, você está na habitação forte de Deus. O inimigo vai te avistar, mas não vai poder te tocar. Porque há uma proteção, há uma muralha de fogo ao seu redor para te guardar e te proteger.
Agora, Saul, depois de ter ido buscar lá, né? De ter ido buscar, consultar lá um médium, né? Para saber dessa batalha que iria ter com os filisteus, saiu da presença de Deus para ouvir outras vozes. E assim ficou perturbado. E assim foi para uma guerra, despreparado, foi para a guerra, né? Foi para a guerra na desobediência. E o que aconteceu? A derrota aconteceu aqui, né? Então, quem procurou o tempo todo investir suas forças, seu tempo, seus exércitos, tudo atrás de Davi, para matar Davi, o preço foi pago. Foi pago aqui um alto preço aqui, pela sua própria vida, pela vida dos filhos dele aqui. Foi pago um alto preço por aqueles que estavam ali, né? O povo de Deus foram atacados pelos filisteus. Então, você vê quem correu atrás, quem plantou, foi Saul. E olha a colheita de Saul. Não foi uma colheita boa, porque quem cava a cova nela cai. Quem arma um laço nela não é para o justo, é para quem está armando. Então, quem acha que está armando para o justo, na verdade está armando para ela. Está armando a própria vergonha, a própria destruição. Porque nos altos céus, Deus contempla os bons e os maus. E jamais Deus vai deixar um filho dele ser desamparado, né? Então, Saul só perdeu tempo atrás de Davi. Deixou o seu reinado, deixou de liderar o seu reinado para focalizar em Davi, né? Com isso, o povo de Deus estava lá, sem alguém para estar instruindo, encorajando, porque ele já estava longe de Deus. Então, isso muitas vezes acontece no dia de hoje, né? Acontece no seguinte, quando a pessoa ela não está bem com Deus, o que ela vai fazer? Ela vai focar mais no irmão, ela vai focar na pessoa, esquece da própria vida, de liderar a sua própria vida e de fazer com que a sua vida seja liderada pela palavra. Ela deixa de focar nas coisas do alto, né? De se observar por dentro, ver que precisa mudar para buscar a Deus, ver se está certo ou errado, para ficar agora sendo o juiz. Ou seja, Deus, deixa eu ficar no seu lugar, porque eu quero agora focalizar, eu quero agora ser o juiz para o Senhor aqui de fulano, de cicrano. Eu tenho que vigiar, observar a vida dela, tudo que está acontecendo para mim ficar julgando ela. Então, quer dizer, não existe mais Deus, né, para julgar. Porque a Bíblia diz que nem Jesus veio julgar. Ele veio salvar o que havia perdido, né? Então, o que acontece? A pessoa hoje em dia quer ser o juiz da outra, quer determinar algo sobre ela, né? Pois, na verdade, há um só juiz, que é o nosso Deus. Há um só Criador, governador da humanidade, que tem governado a minha e a sua vida e que tem um histórico de vida. E nesse histórico de vida tem um dia e a hora de nós partirmos. E tem a nossa missão aqui na Terra também para concluir. Então, tudo que foi feito pelos dedos de Deus, pela vontade de Deus, ninguém pode tirar, apagar. Porque quem faz isso está indo contra os propósitos de Deus. E Saul estava tocando em propriedade exclusiva de Deus. Como assim? Ele estava querendo tocar naquilo que era de Deus. Ou seja, Saul, para de tocar em Davi, Saul. Ele é um dos nossos, porque você está indo contra ele. Porque se virou contra ele, ele só fez o bem. Ele cuidou de você espiritualmente quando você estava atormentado. Ele ajudou você no seu reinado, né? Você não perdeu, você só foi avante, mas por que deixou isso entrar no seu coração e liderar a sua vida para te destruir? E agora você está aí assim, mas você tem essa outra chance aí de escolher rejeitar isso, de tratar esse coração e voltar para a corrida, porque a inveja mata, a inveja destrói, é o mal, a inveja é a sequidão dos ossos, né? O corpo passa a ficar em trevas, né? E com isso, né, não se ouve mais a voz de Deus, porque quer fazer a sua vontade. Saul teve a oportunidade de mudar, mas ele não quis mudar. Ele quis executar o plano dele, ele quis praticar a sua vontade,
né? E isso acontece no dia de hoje. A perversidade, Deus tinha se arrependido de fazer o homem porque a perversidade estava demais. E ele teve que descer para saber o que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Perversidade, os homens estavam se multiplicando e com isso a maldade estava se multiplicando, né? A prostituição e entre outras coisas, estava demais. E aqui a gente está vendo que o inimigo, ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade. E se não guardar o coração, ali vai ser a porta para o inimigo entrar, porque é ali que procede a saída da vida. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele que procede a saída da vida. Deixa eu consertar aqui. Então, é dali que vai ser observado, que o Senhor vai ali olhar o coração, para ver se está apto, né? Se está aprovado o coração, ele é sondado para ver se está apto para receber a bênção, se você terá a estrutura, né? Então é por ali que se é visto quando o Senhor vai ali. E se a bênção do Senhor te alcançar, porque o Senhor já provou o seu coração, o Senhor já andou ali, o Senhor já andou visitando, né? Então, é necessário guardar. Aonde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, né? Então, se o seu coração não tiver em Deus, não tiver o Senhor como primeiro, né? Ele não libera nada, porque ele vê o coração. Ele falou uma vez para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dele, vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, não é esse, Samuel, não é esse que eu quero que você use. Aí quando chegou Davi, é esse que eu quero que você use. Não é nenhum desses que estão aqui apresentável, mas é esse. Então, os olhos enganosos, os olhos humanos enganam, por isso que tem que ter o discernimento do Espírito para saber entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ter o discernimento para enxergar além das aparências, enxergar que os olhos não veem, mas que o Espírito Santo vem no oculto e vê lá no profundo e fala ao coração. Então, essa é a prova que cada um de nós podemos ser enganados. Mas se assim orarmos, andar no Espírito, pedir a Deus esse discernimento, a gente não vai errar, a gente vai acertar. Porque ninguém conhece o coração de ninguém, conhece a aparência, né? Então, o nosso Deus que nos conhece secreto, né? Sabe quem somos. Mas o coração do ofertante revela quem ele é, pois a boca fala que o coração está cheio, né? É dessa forma que Deus conhece. Então, o que eu quero te dizer é que ele teve a chance de mudar, mas ele não quis mudar. E cada um de nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, de tomar decisão entre a vida e a morte. E aqui, quando ele quis executar, fazer a sua vontade, é porque ele estava decidido, já era a escolha dele mesmo, sabe? De querer fazer o que ele queria. Ele não queria mais fazer a vontade de Deus. Então Deus viu que ele não queria mais servir a Deus e nem fazer a vontade de Deus. Foi aí que aconteceu tudo isso, dessa plantação dele, dessa colheita agora. Não foi uma colheita boa. Isso mostra, isso mostra que se a gente não fizer a escolha, não fizer o que o Senhor manda, né, não fizer uma plantação boa, uma plantação sábia, prudente, né, a gente não vamos ter boa colheita. E depois não adianta, né, ficar de olho na colheita do irmão, igual Caim e Abel. Ele teve a oportunidade, o Caim, de oferecer o melhor para o Senhor, mas foi o seu irmão, Abel, que ofereceu para Deus o melhor.
E ficou com inveja. Porque se estou com inveja, eu não posso oferecer o meu melhor para o Senhor. A vida do cristão também é assim. Às vezes o irmão está oferecendo o que é de melhor, né? Está buscando a Deus, está investindo tempo, está estreitando a sua comunhão diariamente, né? Não é para se ter inveja. A única pessoa que pode ter inveja é o diabo, o inimigo, que tem inveja dos filhos de Deus, quando está crescendo no mundo espiritual, né? Então, olhando por esse lado, vê que o inimigo está enganando. Porque Deus nos fez para ser leais e temente a Ele. Nos fez para ser leal e temente a Ele. É o dever de todo cristão de ler a palavra, de guardar no seu coração, de buscar a Deus, né? De louvar a Deus. Todo mundo tem que fazer isso. Tem que estar no plano diário do cristão. Então, todos têm que seguir essa rotina espiritual, né? Ou seja, ninguém é mais de Deus do que o outro. Mas sempre vai ter aquele que vai se esforçar porque ele quer que a sua entrega seja de qualidade, né? Mas quanto mais eu cavar, eu vou encontrar. Mas isso não significa que você é melhor do que ninguém. Então, quando já se começa a olhar dessa forma, pensar que é melhor, que não sei mais o que, começa a agir igual Saul. E dessa forma começa já a achar falha, a já querer agir, incomodar. Eu já falei para não fazer barulho. É só mais uma. E dessa forma, o inimigo vai entrando e vai se instalando de forma que a pessoa não percebe. Aí, por isso que vem as perseguições. Por quê? Porque é conflito, né, interno, é algo que não está resolvido dentro de si, é porque falta a presença de Deus, né? Está faltando a comunhão, por isso se deixou entrar, né? Porque a palavra presente, o Senhor dentro de nós, o Espírito Santo na nossa vida, faz com que a gente não foque nas pessoas, foque mais no seu investimento com Deus, na sua vida com Deus. E se isso está acontecendo, tem que voltar para a corrida, tem que voltar para o Senhor, tem que voltar a treinar o seu espírito como atleta, que nem o Paulo falou, né? Que ele está se esforçando, igual um atleta, né? No mundo espiritual, treinando o espírito dele. Então, imagine se Paulo parasse e ficasse olhando a vida só do irmão, e a vida dele parada. Então, volte para a corrida, né? Não fique aí parado, Jesus vai voltar. Então, se você não tiver aceso, né? E faltar aí azeite, não vai poder pegar azeite emprestado. Você que tem que se esforçar para ter esse azeite, né? Então ele diz, eis que vem sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa, né? Então, a diferença daqueles que tá igual a Saul, ouviu, tá lá no erro, mas vai lá, me perdoa, Jesus, e volta para a caminhada. Deixei entrar no coração, Jesus, estava pensando mal do irmão, estava fazendo para prejudicar o irmão, mas estou vendo que essa plantação não é boa, mas eu vou mudar. Aí mudou de rota, o Senhor vai abençoar ele, porque ele se arrependeu. E quando se arrepende, se paga um alto preço. Não é verdade? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando se não obedece, é porque já fez a escolha, igual a Caim. Foi lá e matou o seu irmão. Porque o que estava no coração, ele queria executar. E isso está acontecendo no dia de hoje, né? As trevas têm se manifestado porque as pessoas não querem ouvir mais a Deus, né? Elas querem fazer a sua vontade. Mas o que acontece aqui? Davi voltou bem de manhã cedinho para a cidade de Ziclague, ficou lá, aguardando todos voltar dessa batalha aí. E não foi Davi que matou Saul, não, porque Saul deixou por conta de Deus, né? Triste ele estava, e estava cansado. Davi, na verdade, tinha até pena de Saul, porque estava vendo quanto Saul estava sendo gastado na mão do inimigo, enquanto Saul estava ali sendo um fantoche na mão do inimigo. O inimigo estava brincando com Saul, de ele estar investindo no reino dele, né? No povo de Israel, na sua vida pessoal, no seu coração que já estava aflito, angustiado. Ele foi lá, tocava para ele sentia paz. Então,
o investimento dele não foi para o reino, não foi para a vida espiritual. O investimento dele foi para as coisas da terra, das coisas de baixo. E Deus não quer que a gente perca tempo nas coisas de baixo, nas coisas da carne. Deus quer que venhamos investir tempo nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Investir tempo, né, de se preocupar com a vida do próximo, é estar olhando para baixo. Quando a gente está focado no alto, a gente não tem nem tempo de olhar para o lado. A gente está vivendo a nossa vida diariamente. A gente está cuidando da nossa vida, dos nossos afazeres. Com isso, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo. E aqueles que estão parados, o tempo todo vigiando a vida alheia? Esses já não tem mais tempo para si. E com isso, né, deixa de se viver a vida. E acaba vivendo vidas de ruínas, né? Porque o investimento deles foi errado, não foi um investimento assertivo, um investimento que vai ter benefício para si, mas que vai ter malefícios. Pois é, o investimento dele aqui foi só malefício, chegou até a morte, né? Coisas que ele podia ter evitado, ele poderia ter ouvido a Deus, mas não ouviu. Mas isso serve para cada um de nós, porque se ele estava no reino e era do Senhor, e agora ficou na escuridão, isso significa que o coração tem que ser guardado. E o mal ele vai fazer de tudo para entrar quando não se consegue entrar por outras portas. Pois é. E dessa forma, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Temos que estar cuidando, porque o inimigo é astuto. Ele nos vigia, ele nos estuda. Ele vê tudo que fazemos, porque ele quer um momento para poder dizer, agora peguei você, agora eu vou ficar ali até eu destruir você. Não é verdade? Ele não fica nos estudando. Quem estava estudando lá é Jó. Quem estava estudando Jó, despreocupado, sem fazer nada, estava querendo tocar no servo Jó. Quem que fica despreocupado, perambulando por aí, hein? Sem fazer nada, vigiando a vida alheia, é o diabo, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele que fica se preocupando com a vida alheia, criticando a vida alheia, dizendo, né, seu filhinho querido, tá ali, ó, tá abençoado, tem tudo, mas vai tirar tudo dele só para tu ver como vai negar o Senhor, vai murmurar. Porque ele tem tudo, ele é abençoado, só dá tudo para ele, nada falta, mas somente tocar nos bens dele, que ele vai começar a rejeitar o Senhor. O meu servo Jó, ele é obediente. Meu servo Jó, ele não é assim. Ou seja, eu conheço ele. Mas o diabo já estava cirandando já. O inimigo ciranda. Ele tenta tocar, mas não consegue. Ele não consegue sondar o seu coração. Mas Deus sim. Então, se você estiver unido ao Senhor, você vai estar um só espírito com Ele. Então, o que não une ao Senhor não vai se tornar um só espírito com Ele. E nós sabemos que a batalha que Deus quer que enfrentemos é a batalha certa. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. A guerra que temos que estar lutando é a guerra certa, não é a guerra errada. De você focalizar no humano, mas focalizar no espiritual. Ou seja, Davi, você não vai lutar contra o povo de Deus. Você está lá para descansar, mas você não está para lutar contra o meu povo. Não, vai voltar, pode voltar. E ele voltou. E ele até insistiu querendo, né? Porque ele estava sendo leal, né, ao rei Aquis. Mas não, Davi, eu te escolhi para estar do outro lado. Eu não te escolhi para estar desse lado, né? Então Deus escolheu a gente para lutar no lado certo, para servir um só Senhor, né? Porque não dá para servir dois senhores, porque há de agradar um e desagradar outro. Então não pode estar oscilando entre dois, né? Dois espíritos. Não pode. É um Senhor, você tem que estar do lado certo. O lado que conduz vida, o lado da verdade, o lado da justiça, o lado onde Deus está governando, onde é um Deus vivo, poderoso.
Esse é o lado certo. Saul foi estar do lado errado. Consultar os médicos, né? Foi consultar lá para saber se a Senhor estava no comando e no controle dessa batalha que ele estaria agora a enfrentar, né? E lá eles disseram que ele ia morrer. Então lá ele ficou lá já desesperado. Então quer dizer, de repente estar buscando o Senhor, né? Foi buscar outras vozes, podendo estar se rendendo ao Senhor, buscando ao Senhor, né? Então não funciona. Tudo que a gente busca, né, as coisas espirituais do mal, tudo que eles dá, eles tomam de volta, né? Mas Deus não. Lutar com Deus, estar com Deus, não é perca de tempo, não. Você lutar com Deus é saber que a vitória é certa, é saber que a bênção que Deus tem para nós é a bênção permanente. Ele não vai arrancar, ele não vai tirar. Agora o inimigo ele dá e tira. Para o inimigo você tem que sacrificar, você tem que pagar para ver a derrota do próximo, para ver a sua inveja se materializar ali através daquele trabalho, de algo que você oferta no altar de Baal, em algo que você está ali desejando para o outro, para trancar os caminhos do outro, para colocar a pessoa na cama doente, para envergonhar pessoas. Então, é o resultado que ela quer de imediato. Ela paga, ela investe. Agora eu consigo, porque eu paguei e eu vou ver o resultado da minha maldade. Mas é através do poder do nome de Jesus que todo mal é desfeito. Não, é através do poder do nome de Jesus mesmo. Você não precisa pagar nada. Pois é, esse é o direito dos filhos de Deus. Então é perca de tempo você gastar o seu tempo, gastar o seu dinheiro, investimento para fazer o mal para as pessoas. Porque o mal que você está lá plantando, achando que é para aquela pessoa, o mal é para si mesmo. O mal se volta toda para ela. E em questão, fração de segundo, tudo que foi feito, tudo que foi pago, gasto, é desfeito imediato. Acabou, reinado de Satanás, acabou, o mal já foi quebrado. Aí quer dizer, ué, paguei caro, cadê o resultado? Vai ter que pagar de novo, vai ter que fazer de novo, foi desfeito. Então a pessoa fica escrava da maldade, fica escrava da sua inveja, da sua maldade, fica escrava, quer ficar ali o tempo todo. Ah não, vou renovar, eu vou fazer hoje, eu vou fazer aquilo, tem que enfraquecer, tem que fazer ela ficar fraca espiritual, para ela não orar, para ela não buscar. Então vai querer investir na sua vida espiritual, vai querer trabalhar de qualquer jeito. E o meio é acabando com a vida dela física, com a saúde, não é verdade? Aí eu consigo o que eu quero. Olha como é que o diabo é sujo, né? Então você vê que não existe boa cumba, é macumba, é maldição. Então não adianta, o mal não prevalece, o mal não vai vencer. O bem sempre vence. Pois é, o mal nunca vence, porque Deus não está no meio da injustiça, Deus está do lado da justiça. Tudo que é construído sem fundamento, que é sobre a rocha, que é sobre a areia, ela não tem fundamento, ela não vinga. Por um tempo, ela está ali, mas quando o terremoto de Deus vem, quando a chuva forte vem, a primeira chuva que vem vai devastando. O primeiro terremoto que acontece, ela é devastada, porque não tem raiz, não tem alicerce. Os filhos de Deus têm alicerce. Pode ser abalado, né? O vento pode vir, a chuva pode vir, o abalo pode acontecer na terra, mas você não vai cair, porque firmado na fé você está, porque você tem raiz, você tem Deus do seu lado. Então eu quero dizer para vocês, essa mensagem é tão abençoada, mas eu não vou me estender muito, mas eu quero dizer para vocês que tudo que tem fundamento permanece. E a palavra de Deus, foi através da palavra de Deus que tudo passou a existir. Então, quando nós temos a base, temos esse fundamento, né, a gente cita ela, confessamos ela, a gente está chamando a existência, a gente está trazendo vida, está fazendo uma oração, né, com fundamento, com verdade. E assim
o mal vai cair por terra. A nossa palavra que sai dos nossos lábios não é vazia, ela sai com vida, com poder, né? E assim o mal é quebrado, é desfeito. Então toda ferramenta preparada contra mim, contra você, ela não vai prosperar. Por um caminho entrou, por 7 vai fugir no nome de Jesus. Então, quem tem alicerce não vai ser abalado, não vai ser devastado, não vai ter ruína na sua vida, nos seus caminhos. Não, ruína vai ter para aqueles que estão cavando a ruína do justo. Amém? Nós não desejamos mal para ninguém, mas o mal, quem já planta para si, é aqueles que estão à procura do mal para o justo, né? Então, permaneça firmado no Senhor. Então, se eu sei o que eu planto, eu não tenho uma colheita. Agora, se eu sei o que eu planto, né, fazendo mal, eu já vou esperar um fruto ruim. Mas se eu sei que estou plantando uma semente boa, eu sei que eu vou ter boas colheitas. Eu sei que estou agradando a Deus. Meus frutos estão sendo de justiça. Quando o fruto não é de injustiça, é de injustiça, né? Não vai ser surpresa para quem vai estar ali colhendo, porque quem já plantou sabendo que vai colher, não é surpresa não. Mas na hora não vai querer aceitar o que plantou, que nem Saul. Davi plantou intimidade com Deus, Davi plantou vida com Deus. E os benefícios disso foi as bênçãos do Senhor, foi ele sendo abençoado, com isso despertou. Despertou um coração que estava longe, distante do Senhor, não estava bem. Então, infelizmente, isso vai ocorrer sim nos dias atuais, nos dias que estamos vivenciando. Porque o mal está aí, está agindo. Quem deixar essa porta aí, felizmente a gente vai estar ali suportando a fraqueza dos fracos, né? Mas devemos estar firme orando ao Senhor, guardando o que tem, para que ninguém tome a nossa coroa, se curvando cada vez mais, esperando o Senhor, buscando a Ele, porque o Senhor quer nos ver acesos, quer nos ver se preocupando com o alto, não com as coisas de baixo, né? Porque deste mundo já nós não somos mais deste mundo. Nosso lar é o céu. Então, buscai as coisas do alto, né? A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quem se curva para Deus, quem busca Deus, tem Ele se revelando ao seu coração, né? Tem Deus pelejando ao seu favor, tem Deus guerreando por você, tem Deus cuidando de você. Em nome de Jesus. Eu não vou me estender muito, mas eu já quero abençoar a vida de vocês e declarar que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará no nome de Jesus. Contra os filhos de Jacó não existe encantamento no nome de Jesus. Ou seja, contra a minha vida, a sua vida, não existe encantamento no nome de Jesus. Seja abençoado para a glória de Deus. Estarei aqui em outros vídeos, versículo do dia, né? Mensagem do coração grave durante a semana. Fiquem na paz de Cristo, não deixe de interagir nas plataformas digitais, com as suas curtidas, se inscrever no canal. Fiquem na paz. Tchau, tchau.